Olá, boa noite. Bem-vindos. Angola e a China projetam uma parceria mais reforçada no domínio da segurança e ordem pública. O assunto dominou a agenda da audiência que o Ministro do Interior concedeu ao embaixador do país asiático. O encontro serviu também de acerto no quadro de implementação de acordos assinados recentemente em Beijing. O diplomata voltou a falar sobre a visita do presidente da República, João Lourenço, ao seu país, tendo-a considerado bem-sucedida. Zhang Bin agradeceu a proteção individual e coletiva dos cidadãos e empresas chinesas instaladas em território angolano. Quanto à segurança dos cidadãos e empresas, o embaixador garantiu que vai continuar a exigir que os mesmos observem as leis e regulamentos do país e que exerçam os negócios de acordo com a lei vigente. A parte chinesa agradece muito o trabalho de proteção de segurança para com os chineses aqui em Angola e as empresas chinesas. A parte chinesa também vai continuar a exigir que os cidadãos e empresas chinesas em Angola observem as leis e regulamentos angolanos e educamos a eles para exercer os negócios de acordo com a lei. E a parte chinesa reitera que a nossa parte apoia firmemente a aplicação de lei por parte de Angola, de acordo com a lei. Da parte angolana, o ministro do Interior considerou excelentes as relações de cooperação entre o departamento ministerial que dirige e o Ministério da Segurança Pública da China. Parceria esta que, segundo Eugênio Laborinho, se desenvolve com normalidade. A cooperação entre o Ministério do Interior de Angola e o Ministério da Segurança Pública da República Popular da China processa-se nos marcos do Acordo de Cooperação em matéria de segurança e ordem pública, assinado na cidade de Pequim no dia 25 de abril de 2012. O Ministério do Interior garante que os números apontam para uma diminuição de crimes envolvendo a comunidade chinesa em Angola. Dados em nossa posse espelham que a criminalidade no seio da comunidade chinesa residente em Angola baixou consideravelmente nos últimos tempos. Os órgãos executivos centrais do Ministério do Interior tudo têm feito para que os níveis de segurança no seio da comunidade chinesa se mantenham e melhorem cada vez mais. As relações entre Angola e a China datam de 1983 e conheceram o seu ponto mais alto a partir de 2000, quando o gigante asiático começou a fazer empréstimos ao país para a reconstrução de infraestruturas destruídas pela guerra e para alavancar a economia nacional. Desde 2007, Angola é o maior parceiro comercial da China em África, com um volume de negócios que registrou só em 2010 um total de 24,8 mil milhões de dólares norte-americanos. Girassol Jornal na Sexta-feira Santa. Cristãos lembram a paixão de Cristo com reflexões centradas na importância do amor e perdão para o equilíbrio na convivência social. Temos também chuva em Luanda e a marca de constrangimentos, assim como motivos de preocupação para várias famílias. Saúde, iniciativas de apoio às ações de combate à malária face ao aumento de casos da doença. Petróleo no mercado nacional. O produto a caminho de fechar mais uma semana em alta. O preço do barril do Brent espreita os $90. Porto do Lobito, falências que tornam a infraestrutura mais habilitada para as operações de movimentação de carga. Fórum Internacional sobre Tecnologias de Angola, Perspectivas e Oportunidades de Negócios, na edição 2024 do evento. Reportagem da semana: proliferação de seitas religiosas, o mercantilismo profético e suas implicações. Atualidade no resto do mundo e as principais novidades do desporto nacional e internacional. Bem-vindos ao melhor da informação. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra.
matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O Celo da Verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez por noite, o Porto do Lobito ganha valências que tornam a infraestrutura melhor preparada para operações de movimentação de carga. A estratégia do Executivo com a aposta é de antecipação face à demanda de dinamização do corredor do Lobito. Espera-se que este ano o Porto venha a movimentar pelo menos 2 milhões de toneladas e igual número de navios para carregar e descarregar cargas gerais de contentores. O terminal polivalente de carga contentorizada do Porto do Lobito tem uma nova gestão. Trata-se do consórcio African Global Logistics, que vai administrar a instituição por um período de 20 anos. A transferência oficial da gestão do referido terminal teve lugar esta semana na cidade portuária do Lobito e foi testemunhada pelo Ministro dos Transportes, que reforçou a importância da infraestrutura para o funcionamento do corredor do Lobito. Marca um antes e um depois na gestão de uma infraestrutura que sempre foi importante, mas que se tornou crucial depois da concessão à Lobito Atlantic Railway do corredor do Lobito para 3 países que se integram diretamente: Angola, República Democrática do Congo e a Zâmbia. Crucial não só aos nossos olhos, mas aos dos responsáveis internacionais que determinam a movimentação da geopolítica mundial e a sua orientação. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, a China, esperam deste corredor uma ligação célere entre continentes, motivo pelo qual os 2 primeiros decidiram, e bem, investir na sua expansão e na sua modernização ainda em 2023. O ministro disse ainda que é pretensão do Executivo transformar o corredor do Lobito num imponente motor de desenvolvimento da região austral do continente. As empresas à escala mundial esperam deste corredor competitividade em tempo de entrega e nos custos de transportes. E nós, angolanos, que estamos desde a primeira hora a defender a sua relevância e a trabalhar para que a sua operacionalização seja uma realidade, queremos, acima de tudo, não defraudar as expectativas, aumentar os resultados e ser um motor de desenvolvimento desta importante região da África Austral. A dança e a música também fizeram parte dos momentos que marcaram a cerimónia de transferência da gestão do terminal polivalente, testemunhada também por várias outras entidades. O responsável da African Logistics Global deu as boas-vindas aos mais de 700 funcionários que, a partir deste momento, vão fazer parte da gestão do terminal. Petróleo no mercado internacional, o produto segue a escala de valorização e está muito perto de fechar o mês em alta nas negociações. Na praça das negociações, o Brent, que serve de referência às exportações angolanas, abriu hoje o mercado com um preço acima dos $85 o barril. O petróleo fechou em alta na sessão desta sexta-feira, com o barril do Brent a aproximar-se aos $90. Neste mês, que registrou aumentos significativos, tendo em conta o facto de que o preço do barril do petróleo poderá fechar o primeiro trimestre acima dos $90. Esta sexta-feira, o mercado internacional de Londres fechou o barril do Brent na ordem dos $86,99, um aumento de 0,5%. O Orçamento Geral do Estado prevê para o exercício fiscal de 2024 um preço médio do barril de petróleo de $65 e uma produção petrolífera média diária de 1.160.000 barris, bem como estima uma produção anual na ordem dos 388 milhões de barris. O preço do petróleo é apoiado por conflitos geopolíticos no Médio Oriente e na Rússia, diante dos riscos de perturbação da oferta global. No início deste mês, a Rússia disse, por exemplo, que iria reduzir a sua produção e exportação de petróleo em mais de 471 mil barris por dia.
no segundo trimestre, em coordenação com alguns países membros da OPEP+. A quarta edição do Fórum Internacional sobre Tecnologias de Angola, Angotic 2024, é esperada como campo de inúmeras oportunidades, desde a geração de empregos e projeção de negócios. Com o evento que deve decorrer entre os dias 13 e 15 de junho, Angola afirma cada vez mais o seu nome no leque internacional de grandes organizadores. Angola serve-se do Angotic como uma janela de oportunidades para a identificação de projetos, captação de investimentos e financiamento de parcerias, quer nacionais como internacionais. Este evento, que já vai na sua quarta edição, promovido pelo Ministério das Telecomunicações, acolhe mais de 150 expositores, sendo o setor de startups que maior presença marca nas bancadas. Quando nesta quinta-feira se deu o aval para a abertura das inscrições, as empresas já manifestaram interesse quanto à sua participação ao evento que junta lazer, turismo e tecnologia. Nós já assinamos um memorando de entendimento com o Ministério da Telecomunicação e nós temos um compromisso que nós vamos formar 2.000 cada ano talentos de TICs em Angola. E neste ano já iniciamos com o Ministério da Telecomunicação e no nosso parque tecnológico da Huawei as aulas já começamos. E para o Angotic, neste ano, iremos lançar o nosso novo plano. Enquanto departamento ministerial mandatado para liderar o evento, o MINTIC garante que o Angotic vai mostrar ao mundo sobre como as organizações em Angola estão a adotar e usar tecnologias e dados digitais para um maior impacto na prossecução dos seus objetivos sociais e econômicos. Aproveitemos, pois, o Angotic 2024 para refletirmos em torno do potencial e desenvolvimento das telecomunicações para as novas soluções de negócios, dar visibilidade às competências do mercado nacional e internacional, com reflexos importantes na geração de emprego, renda e qualidade de vida. A edição de 2024 vai acontecer de 13 a 15 de junho em Luanda e prevê a participação de players do setor tecnológico, nacionais e estrangeiros. Relação com Deus. O preço da fé em meio a crenças duvidosas. As pessoas seguem Jesus por conta de um milagre. Você vai na igreja, tem que calar a boca, escutar o pastor que está a dizer. Quando o pastor acabar, o pastor também cala-se, você começa a reclamar nas orações. Opções de escolha entre o certo e o errado. Leram algum livro da Bíblia, fizeram alguma formação teológica e abriram igreja por questões sociais e por questões econômicas. Eu não vim buscar o pastor, não vim buscar o reverendo, eu vim aqui buscar Deus. A proliferação do mercantilismo profético. Com tanto sofrimento, então eu fui parar nas casas dos curandeiros, porque eu não conhecia Jesus. Aqui igreja, ali igreja, parece que ninguém compreende. Onde que você pode ouvir a palavra do Senhor? Seitas. Reportagem da semana. Combate à malária. Novas iniciativas de apoio. Em destaque. E a mais à frente, a sexta-feira tem a marca da chuva, que em Luanda voltou a constituir motivo de tristeza para algumas famílias. Como sempre, os constrangimentos não poupam, sobretudo aqueles munícipes que vivem em zonas com deficiências no escoamento das águas. 12 horas da tarde, céu cinzento e nublado, incomum comparado aos últimos dias, onde a luz intensa do sol aquecia, atingindo temperaturas elevadas. Este é apenas o resto do que foi a longa noite e manhã de chuva que não poupou a capital do país. Um cenário atípico em meio a um dia de feriado, trânsito fluido, pouco movimento pelas ruas e paragens vazias. Não apenas pela Páscoa, mas principalmente pela chuva torrencial, onde as zonas mais críticas voltaram a vivenciar momentos de aflição. É o caso da zona do Rangel. Aqui, as casas ficaram inundadas, as ruas de acesso que ligam o bairro ficaram intransitáveis.
sem opção. Os moradores arriscam-se a passar pelas poças de água. Um cenário repetitivo sempre que chove. Quando cai muita chuva, essa rua é a rua principal. Recebe as águas que vêm do Tunga, das outras ruas. Passa por aqui e vai para o Américo Boa Vida, tem uma vala. Então, enquanto tiver a chover, aqui fica muito cheio. As casas passam mal com a água. Perturbado muito, porque tem muitos mosquitos, tem casas que estão na Cessa Loba. Aqui atrás, a nossa vizinhança está já no quintal. Porque a casa está mesmo cheia d'água, o quintal todo, ela só está num cantinho. Algumas casas aqui na minha entrada criam com essa loba e é muito constrangedor. Temos que ajudar a vizinhança para poder tirar a água, porque há pessoas até quando chove não conseguem dormir, que tem que ficar acordada até a chuva terminar. A dona Conceição tem a mãe de idade avançada, que mora nesta casa, onde quase não restou nada devido às enchentes. Hoje tiramos, quando eram 5 tablas mesmo, tiramos encheu de novo, então deixamos assim. As lâmpadas fundas, as chapas mesmo também, outras chapas já não estão boas mesmo por causa da água. As lâmpadas fundas, todos mesmo se perdoam, mesmo está mesmo mal. Mesmo mal. Até tem entulho que nós metemos aí, mas ainda não estamos a conseguir mesmo fazer nada. Sim, ela não vê bem, ela está perdendo já a visão, é complicado mesmo. E nós às vezes abandonamos nossas casas para vir ficar mesmo aqui por causa da chuva. Para a idosa de 80 anos, a situação é cada vez mais complicada. Dorme em cima dos cadeirão. O cadeirão também já entrou água. Você tem água, ficou sentado. Aqui, até as viaturas encontram dificuldades para transitar. Essa chuva mesmo deu muito. Se formos a ver aí na rua do Pica-Pau, tem muitas casas que entrou água. Que o governo mesmo dá mais mão, vai ver lá aquelas ruas que der para faltar, meter mais esgotos. E conforme fizeram aqui essa rua, mas também estamos vendo que a via aqui também está mal, tem que dar mais uns reajustes. Pela falta de esgoto para o escoamento, as sarjetas foram abertas para esvaziar as águas do asfalto, que chegam a atingir o nível do passeio. Hoje é Sexta-feira Santa, um dia de reflexão para os cristãos em todo o mundo. Os fiéis lembram a paixão de Cristo, com reflexões centradas na importância do amor e do perdão para o equilíbrio da convivência social. No contexto da Sexta-feira Santa, milhões de pessoas em todo o mundo voltam-se para a reflexão sobre o significado mais profundo da Páscoa. Para os fiéis da paróquia de Fátima, em São Domingos, este dia que marca a crucificação de Jesus Cristo é um momento de contemplação e recolhimento, independente da idade ou filiação religiosa. A Páscoa, para nós católicos, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que significa, então, o que é morrer. Morrer não é perder o físico, mas sim o espírito. Deixar o que é errado e participarmos para as coisas boas. Devemos, nós como os católicos, devemos ter um coração puro, um coração humilde, sabermos respeitar os outros, não fazermos mal das outras pessoas, especialmente neste momento da Páscoa. A Páscoa e a data da Páscoa significa união com todos os irmãos da Santa Igreja. E também para os padres, porque os padres também seguiram a vocação de Jesus Cristo como um sacerdote. Então, como vejam aqui o sacrário, porque a missa que se passou ontem foi uma missa incrível, uma missa grande, por isso forraram todos os santuários com coisa vermelha e as cruzes, e o sacrário continua lá. No domingo de Páscoa, a mensagem de ressurreição e paixão de Cristo é celebrada com fervor em igrejas e comunidades ao redor do mundo. A nossa vida cristã tem a base, tem o seu fundamento no mistério pascal. Então, é este mistério que estamos a celebrar. Hoje, Sexta-feira Santa, comemoramos a paixão, morte de Jesus. Por isso mesmo, nós estamos a prepararmos para, no domingo, celebrarmos a ressurreição do Senhor.
A Páscoa é uma oportunidade para os cristãos promover valores de união, compaixão e solidariedade, inspirando ações de caridade à humanidade. A Páscoa para nós é o culminar do plano de salvação de Deus. Hoje a salvação é de graça. Nós não precisamos fazer nada, não precisamos comprar, nem vender, nem fazer nada em troca da liberdade, da paz, do amor. A única coisa que Deus precisa de nós é que a gente sirva ao próximo. No entanto, ao longo dos anos, a forma como a Páscoa é celebrada tem evoluído para se adaptar aos tempos modernos, enquanto as tradições religiosas continuam a desempenhar um papel central. A nossa comemoração devia ser espiritual e não comercial. Mas sabe que nós estamos num mundo globalizado e o capitalismo, o negócio, entrou até dentro da igreja. E há oportunistas que vão aproveitar nessas festas santas, fazer comércio e tirar o foco, não é, do verdadeiro sentido da Páscoa na vida cristã. A Páscoa continua a ser uma ocasião de profundo significado espiritual e cultural, marcada por tradições antigas e novas interpretações, que unem comunidades em todo o mundo em celebração da vida, da esperança e da renovação. E em função da Páscoa, para a maioria dos cristãos, a carne é, para hoje, um alimento proibido. A reflexão pascal valoriza o jejum. E a promoção da caridade, o sentimento de amor ao próximo, bem como o perdão recíproco, dominam as homilias pelo mundo afora. Símbolos que reforçam a fé cristã. Período sagrado para os fiéis. Para Aires de Carvalho e Maria dos Santos, a Semana Pascal é de muita reflexão sobre a paixão, morte de Cristo. Isso, para nós, os católicos, é sinônimo de sentimentos. É importante que reine o amor, o perdão, a reconciliação. Estamos a viver, o nosso arrependimento, o perdão acima de tudo, a reconciliação, o amor mútuo para todos. A humildade e o amor ao próximo devem ser cultivados no seio das famílias e cada angolano deve ser um promotor da paz, reconciliação e de manter viva a fé em Deus. Estou a preparar a Semana Santa para a Páscoa, orando, preparando a minha vida, como é que vou receber, como que vou receber esta ressurreição de Jesus na minha família, na minha casa e na comunidade em geral. Esses 3 dias chamamos o Tríduo Pascal. O Sábado Santo, onde vamos celebrar a Vigília Pascal. E assim continuamos com essa solenidade até ao domingo, continuando já com a semana 8ª da Páscoa, as nossas laudes, ofício de leituras também, e o povo continua aí adorando o Senhor. A Semana Santa é marcada por rituais que simbolizam paixão, morte e ressurreição de Cristo, onde também celebram o chamado Tríduo Pascal, que representa a salvação humana e a renovação da vida. A partir da Sexta-feira Santa, que a gente se reconhece frágeis, porque Jesus parte, morre, não uma morte definitiva, mas é uma morte passageira para nos mostrar que afinal temos que morrer para ressuscitar com Ele. E então este momento também da Sexta-feira Santa, não só jejuar, não só fazer abstinência, não só fazer a penitência, mas também a caridade. Porque cada caída de Jesus é caída de um irmão nosso angolano. Como é tradição, neste momento solene, a cruz no interior da igreja fica coberta para simbolizar o luto pela paixão e morte de Cristo. A tradição da Igreja Católica tem 2 sinais que os fiéis vão perceber na igreja, 2 até não, 3. O primeiro é o sacrário aberto. O sacrário fica aberto, porque aquele Senhor não está lá. O segundo cenário é o altar descoberto. O altar fica sem nenhuma decoração, sem nenhuma toalha, fica o altar natural. O terceiro cenário é a cobertura de todas as imagens, principalmente a cruz, que deve ser coberta.
Católicos da Diocese de Cachito preparam a ressurreição de Cristo com momentos de oração, perdão, caridade para a solidificação da harmonia entre as famílias. E continuamos com os momentos que antecedem a celebração da Páscoa. Junta-se a nós a seguir a Brígida Icala com detalhes sobre a Via Sacra. Brígida, boa noite. Imagino que estás a meio da multidão e aí dos fiéis, entre cânticos e orações. O que é que mais podes descrever? Boa noite, Simeão Mundula e Quina Santos. Na verdade, terminou há instantes a Via Sacra Pública, um momento de muita solenidade em que os fiéis católicos percorreram em alguns pontos da cidade de Luanda para manifestar então a sua fé e também o anúncio do Evangelho, sobretudo do percurso de Jesus da Terra Santa até ao Calvário, local em que foi crucificado. É um momento em que já remonta a mais de 2000 anos. E para mais informações acerca da Via Sacra, nós vamos agora à conversa com o pároco de São Paulo, o padre Alberto José. Senhor padre, boa noite, está em direto para o Geração Jornal. O que é que significa a Via Sacra para os fiéis católicos e não só? É um caminho sagrado que fazemos, o caminho que percorreu Jesus desde a sua terra, o caminho que o levou até a cruz, ao Calvário, para nos conceder a graça da salvação. Jesus carregou a cruz por amor, para nos ensinar a vivermos no amor. É um caminho sagrado, dizemos. A Via Sacra significa justamente isso, caminho sagrado. Nós seguimos os passos de Jesus. E com ele nós rezamos por muitas pessoas que vivem hoje dificuldades, que são para eles como uma cruz. Algumas carregam cruzes pesadas, como a doença, como doenças terminais, como situações econômicas ou relacionais, são cruzes. E por elas nós rezamos pedindo a Jesus que associe essas cruzes à sua cruz maior, para que possam ter alívio, para que possam superar a dor, para que possam ter saúde. Pedimos ao Senhor todas essas bênçãos. Muito obrigada, senhor padre. Foram assim os pronunciamentos do pároco da paróquia de São Paulo, o padre Alberto José, uma paróquia pertencente à Arquidiocese de Luanda. O momento está a ser vivido ainda aqui no recinto da paróquia, com muita solenidade. Continuam aqui a fazer os seus pedidos de orações a Deus para que todos possamos então ressuscitar com Cristo no domingo de Páscoa que já se avizinha. Nós vamos continuar aqui também a fazer os nossos pedidos para que toda a equipa da Rede Girassol tenha uma ótima Semana Santa e que estaremos todos, claro, a celebrar o domingo de Páscoa, que para os cristãos a nível mundial é uma data muito memorável em que se celebra a ressurreição deste Cristo que foi morto e crucificado, que já remonta a mais de 2000 anos. As imagens são de Miguel Suame, Brígida Icala, a partir da paróquia do São Paulo. Boa noite, Brígida Icala. E em Roma, o ritual que marca a quinta-feira antes da Páscoa foi cumprido numa prisão. O Papa Francisco cumpriu a tradicional lavagem de pés e lavou os pés a 12 mulheres detidas. O Papa Francisco lavou os pés de 12 reclusas durante a missa da Quinta-feira Santa numa prisão feminina em Rebibbia, em Roma, capital da Itália. O ato deu início às comemorações da Páscoa, que se celebra no domingo, simbolizando a ressurreição de Cristo. O ato é uma réplica do ritual do lava-pés praticado por Jesus Cristo ao lavar os pés dos 12 discípulos. Para o Papa, o ato do lava-pés mostra que Jesus veio para servir e não para ser servido. O Papa, que se apresentou numa cadeira de rodas devido aos problemas de mobilidade, lavou e beijou os pés de 12 reclusas, além de fazer uma homilia perante funcionários da prisão e reclusas. A homilia esteve voltada ao perdão. Nela,
O sumo pontífice apontou que Deus está sempre de braços abertos e não se cansa de perdoar. A diretora do estabelecimento prisional agradeceu o gesto e as reclusas ofereceram ao Papa alguns produtos que fabricaram. O sumo sacerdote geralmente pratica o ato de lava-pés fora das igrejas, preferindo lugares como prisões, hospitais e outros. E hoje, o dia registrou procissões em várias partes do mundo, marcadas também por autos de autoflagelação. Os cristãos caminharam carregando a cruz e interpretaram a crucificação de Jesus Cristo. Nas Filipinas, por exemplo, os devotos católicos da província de Pampanga foram pregados em cruzes de madeira numa reconstituição de crucificação de Jesus Cristo. Já na Espanha, os fiéis católicos da Sevilha ficaram devastados depois que uma das procissões de Páscoa mais icônicas da cidade foi cancelada devido ao mau tempo. Estamos a informar Mulheres de Mérito. Assunto A em destaque no próximo bloco. Momentos que marcaram a gala de premiação e reconhecimento. E ainda hoje, a reportagem da semana está em destaque o fenómeno da proliferação de seitas religiosas, o mercantilismo profético e as suas implicações na sociedade angolana. O intervalo é breve, não saia daí. Voltamos a seguir. Até já. Regresso das notícias. Atualidade internacional. Surto de cólera na Somália mata mais de 50 pessoas. É para ver no resumo da atualidade internacional que é desenvolvido a seguir pela Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, boa noite, Emília. Olá. Boa noite a todos. Um surto de cólera e diarreia aguda está a aumentar na Somália com mais de 4.000 casos e 54 mortes entre o início do ano e 18 de março. O Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU declarou que os casos confirmados em 32 distritos correspondem a uma taxa de mortalidade global de 1,2%, superior ao limiar da Organização Mundial da Saúde para situações de emergência. O gabinete salientou ainda que 62% das mortes registradas são de crianças com menos de 5 anos. O número de casos registrados é 3 vezes superior à média dos últimos 3 anos. Outras notas internacionais, acompanhe. 45 pessoas morreram e uma ficou seriamente ferida num acidente com autocarro na província de Limpopo, no norte da África do Sul. Apenas uma criança de 8 anos sobreviveu e está a receber cuidados médicos no hospital próximo. O Ministério dos Transportes daquele país afirmou que o motorista perdeu o controle e colidiu com barreiras numa ponte perto de Mamatlakala. O veículo despencou de uma altura de 50 metros e pegou fogo. As vítimas eram peregrinas da Páscoa que saíam do Botsuana para Moria, uma cidade no Limpopo. Mais de 100 estudantes nigerianos libertados pelo exército foram recebidos pela comunidade local no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria. Multidões reuniram-se na cidade de Kuriga para celebrar o seu regresso. O resgate dos estudantes e funcionários foi feito no domingo. Eles haviam sido sequestrados por homens fortemente armados de uma escola no norte do país no início deste mês. Os sequestros por grupos criminosos que exigem resgates tornaram-se uma ocorrência comum, especialmente no norte da Nigéria. Famílias e comunidades juntam poupanças para pagar pela liberdade dos reféns. Muitas vezes são obrigadas a vender terras, gado e cereais para garantir a volta dos seus familiares e amigos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu deu luz verde a uma nova ronda de conversações em Doha e no Cairo, com vista a uma trégua em Gaza. Netanyahu teria falado com o diretor da Mossad, o Serviço de Informação Externa israelita, e com o diretor dos Serviços de Informações Internas para aprovar essas novas negociações, desde que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou na segunda-feira uma resolução a apelar um cessar-fogo imediato. Israel e o Hamas acusaram-se mutuamente de incapacidade de chegar a um acordo sobre uma trégua. A guerra entre o exército israelita e o movimento islamita palestiniano já dura quase 6 meses. Está a conta da atualidade internacional. Kini Simeão, continuação de um bom jornal. Obrigada, Emília, pelas informações e contamos contigo amanhã, então. Até amanhã, Emília. Bom descanso. O embaixador de Angola na Etiópia, que também é representante permanente junto da União Africana, manteve um encontro nesta sexta-feira com o homólogo da Índia. E o diálogo foi sobre cooperação em vários domínios e também sobre processos conduzidos por Angola a nível da União Africana. O embaixador de Angola na Etiópia, Miguel Bembe, e o seu homólogo indiano, Anil Rai,
se reuniram hoje em Addis Abeba para discutir assuntos de interesse mútuo, com foco na cooperação multilateral. Durante o encontro, o embaixador Miguel Bembe apresentou detalhadamente os processos conduzidos por Angola na União Africana, destacando as ações do presidente João Lourenço como campeão da paz e reconciliação em África e mediador no conflito entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Ambos os diplomatas enfatizaram a importância do Conselho de Paz e Segurança da União Africana na prevenção e resolução de conflitos no continente. Além disso, discutiram a relevância da Agenda 2063 da União Africana e identificaram oportunidades para investimentos indianos em setores como agricultura, construção de infraestrutura, indústria têxtil e farmacêutica. Por fim, revisaram os principais objetivos da Agenda 2063 e identificaram ações para acelerar a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, um dos projetos mais importantes da União Africana. Aproximação com a história. Um grupo de estudantes universitários esteve hoje reunido no Museu da História Militar para saber mais sobre a Batalha do Cuito Cuanaval. O momento foi facilitado por figuras que participaram diretamente na luta que foi fundamental para a libertação da África Austral. Estudantes de várias instituições de ensino superior reuniram-se no Museu de História Militar para aprender mais sobre a Batalha do Cuito Cuanaval. Conta a história que esta batalha permitiu a libertação de Nelson Mandela, antigo presidente sul-africano. Na voz de quem participou da batalha, os estudantes ouviram testemunho na primeira pessoa, facto que os deixa regozijados. A atividade desse gênero, tende a apresentar ou a representar uma importância muito impactante para a vida estudantil, porque vem agregar valor e conhecimento sobre o que realmente aconteceu na Batalha do Cuito Cuanaval. E iniciativa dessa, de trazerem pessoas que tiveram nação, que fizeram parte da história, isso de certa maneira nos tornará mais entendidos, de modo a podermos transferir os mesmos conhecimentos com propriedade aos outros que não têm a mesma oportunidade. Esta batalha colocou em lados opostos as FAPLA, na altura apoiadas pelas tropas cubanas, e as FALA, apoiadas pelo exército sul-africano. A conversa com quem participou no Teatro das Operações é para a organização um alerta de que estas iniciativas devem estender-se por todo o país. Um dos principais atores, o seu comandante adjunto na época das forças, que está ali também na primeira pessoa a trazer essa tertúlia muito amigável, sem qualquer protocolo ou estigmatização, que nos vai levar cada vez mais próximo, e tem sido uma chamada de atenção ao nosso nível, enquanto estudantes, outros docentes também e pesquisadores, começar a pesquisar factos nossos, aproximando cada vez mais a academia de vários setores, aqui em particular o Exército ASFA. Esta batalha ficou conhecida também como marco da libertação da África Austral. Esta pintura ilustra aquela que foi a Batalha do Cuito Cuanaval. Foi travada desde o dia 15 de novembro de 1987 até o dia 23 de março do ano seguinte. A Batalha do Cuito Cuanaval é considerada como o maior confronto militar na história da Guerra Civil do nosso país. Mais de 30 anos depois, o tenente-general na Reforma, Fernando Mateus, recuou no tempo para partilhar as memórias que tem da Batalha do Cuito Cuanaval. O jovem tem que saber que ideologicamente nós temos que tirar disso tudo, mesmo as guerras terminam todos por cima de uma mesa. Por quê? Então temos que procurar evitar seguir em caminho de paz e seguirmos para o caminho de desenvolvimento. Devemos produzir e desenvolver, temos que ter a mais-valia. Se nós produzirmos e desenvolver, nós não teríamos essa fuga constante da juventude para o exterior do país, onde pensam que tem recursos melhores do que aqui. Mas nós temos melhor recurso que qualquer outro de muitos países da Europa. São eles, essa juventude, que tem que levar o rendimento per capita do nosso país. E agora a institucionalização das autarquias locais, nota sobre os passos do país rumo à efetivação do processo. Acredita-se que Angola está perto de mais uma vez fazer história. Temos reações sobre os últimos desenvolvimentos.
Caso sejam aprovadas pela Assembleia Nacional, as 3 propostas de lei vão se juntar a um conjunto de 11 documentos que já passaram pelo crivo dos parlamentares anteriormente. Trata-se da Lei Orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais, que estabelece as normas sobre a implementação deste modelo de governação e as medidas de transição entre a administração local do Estado e a administração autárquica. Na semana que está prestes a terminar e depois de aprovada em Conselho de Ministros, o Governo decidiu igualmente enviar para a Casa das Leis o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos órgãos e serviços das autarquias locais e a proposta de lei orgânica da Guarda Municipal. Novamente as questões sobre o pacote autárquico, porque é uma situação que urge a necessidade da sua implementação. Do pacote que nós temos, faltam apenas esses 3 diplomas e se ser aprovado, então estaríamos em condições de, pelo menos do ponto de vista legal, institucionalizarmos a autarquia local. Dizer-se que a proposta sobre as autarquias provinda do Governo é uma proposta positiva. Positiva por quê? Porque já tarda o período em que o povo fazia clemência e sobre a data em que se começou a trabalhar no pacote legislativo. Do outro lado, porque há concretização governativa sobre os desígnios de adoção de uma administração mais célere, mais concreta e mais eficiente para acudir aos problemas sociais. A proposta de lei orgânica da Guarda ou Polícia Municipal refere-se a um diploma que estabelece o regime geral de criação, organização e funcionamento da Guarda Municipal, enquanto serviço da Câmara. Anísio Ambrósio, mestrando em Direito Público, explica que a lei vai impor limites quanto à atuação desta força da ordem, que será circunscrita a um determinado território. Na realidade, essa polícia existe do ponto de vista circunscricional hoje, mas na perspectiva de uma polícia nacional. Mas a nossa Polícia Nacional, por exemplo, os seus funcionários ou seus efetivos não atuam em todo o território nacional porque todos eles estão circunscritos em determinados municípios. Mas agora, com essa lei que pretende ser aprovada, vai formar um polícia exato, efetivo da própria autarquia local. Os nossos interlocutores acreditam na implementação das autarquias locais ainda dentro da atual legislatura, mas alertam que não se pode perder de vista a necessidade da criação de condições de infraestruturas para o suporte do poder local. Se o governo já manifestou a vontade, esta vontade tem que ser acasalada com as condições. Tem que ter condições municipais de infraestruturas para que se case com essa vontade, para que não tenhamos autarquias frustradas. Porque nós temos 164 municípios e estão em carteira, nesse exato momento, a construção de 8 infraestruturas para abarcar as autarquias locais, mas em diferentes localidades do país. Por exemplo, foi inaugurada recentemente a infraestrutura afeta à autarquia local de Belas, e está em carteira a construção da autarquia local de Menong, do Cuito e de Negás, bem como outras. Mas ainda assim só serão no todo 8 fruto daquilo que é o projeto PIME. Mas para quem tem 164 municípios, falta ainda muito. À margem da inauguração da infraestrutura administrativa autárquica de Belas, nesta quinta-feira, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, disse que não há voltas a dar e garantiu que o Executivo está comprometido com a efetivação das autarquias locais. Os factos falam mais do que quaisquer argumentos. Como temos vindo a dizer, o processo de implementação das autarquias é composto por vários elementos, vários pilares. Não é? Portanto, nós temos um conjunto de leis que são necessárias e todas as leis que estão hoje aprovadas tiveram iniciativa direta do Poder Executivo. Portanto, nós temos 11 leis aprovadas e agora estão mais 3 de iniciativa do Poder Executivo que vão dar entrada na Assembleia Nacional. Portanto, para que o pilar legislativo estivesse no nível em que está hoje, é graças às iniciativas do Poder Executivo. Especial Mulher. Homenagens. Em destaque. E a já a seguir, Prémio Mulher de Mérito. Já são conhecidas as vencedoras da edição 2023. São, no total, 10 em várias categorias.
A gala de premiação teve lugar na quinta-feira, aqui em Luanda, e foi prestigiada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Uma noite de alegria e muito glamour. Foram conhecidas as 10 mulheres de mérito que, durante o ano de 2023, se destacaram nas diversas áreas da nossa sociedade, como saúde, educação, cultura e arte, pecuária, cidadania, turismo, comunicação social, superação, empreendedorismo e inovação. A gala foi prestigiada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, e outras entidades. Para essa vencedora na categoria pecuária, cuidar dos gados sempre foi a sua maior paixão. É uma área que é muito dominada pelos homens, mas de nossos tempos, e porque estamos no conceito de gênero, as mulheres também podem fazer o que os homens fazem. Preciso ter uma força, preciso ter coragem para esse desafio, que é um trabalho que as pessoas acham que é só para os homens, mas com coragem podemos fazer. É o que eu tenho feito. Eu tenho tanto amor pelo gado, eu tenho uma relação peculiar com o gado, que é uma coisa séria. A princípio é uma questão hereditária, né? E com força de vontade, não é? É possível fazer. É o que eu tenho feito, é o meu cotidiano, faz parte da minha vida. Em 1990, Ana Vieira Dias acionou uma mina que lhe obrigou até hoje a estar numa cadeira de rodas, mas nem mesmo isso limitou o seu mérito. É vencedora da categoria de superação. Custou muito sem as duas pernas, custou-me muito, mas superei esse problema. Eu sou costureira há 27 anos e um agradecimento a Deus muito grande, porque Deus e a minha família têm me ajudado bastante para superar todos os problemas. Amor ao próximo, estender as mãos a quem precisa, sempre foi a prioridade de Helena Mumbempia, vencedora à categoria de cidadania. Nós desenvolvemos vários projetos com o principal objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Nós traçamos vários planos estratégicos que começam primeiro com o desenvolvimento ou seja, a construção de uma escola comunitária. Nós também desenvolvemos o projeto de Sopa do Amor, que é um projeto que distribui sopa para as crianças e adultos em situação de rua. O projeto Quilo do Amor, que é um projeto que distribui cestas básicas para as famílias desfavorecidas. O envolvimento da mulher em todas as esferas da vida social é essencial para a riqueza de perspectivas e inovações. Ficou aqui demonstrado que as mulheres que constituem mais de 50% da população são promotoras do desenvolvimento, são educadoras por excelência, são guardiãs da paz e tenham consciência que devem caminhar para que nós possamos no futuro ter um país que nos orgulhe a todos. Segundo a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, a segunda edição do Prémio Mulher de Mérito 2023 contou apenas com 10 vencedoras das 11 categorias existentes devido à falta de candidatura na categoria de ciências. Foi um outro desafio porque premiar as mulheres de mérito requer sempre muita atenção, primeiro na seleção do corpo de júri e depois esperar que o corpo de jurado consiga fazer um trabalho com isenção, né? Um trabalho que possa trazer a esta gala o reconhecimento de facto daquelas que merecem e que têm estado a fazer o seu trabalho. As 10 candidatas vencedoras foram brindadas com um troféu referente à categoria concorrida, um certificado, título de apoio financeiro ao projeto inscrito, assim como 1.500.000 kwanzas. Estamos a fechar o quadro especial Mulher, homenagens que marcam o mês de março aqui no Girassol Jornal. Para hoje trazemos o exemplo de uma mulher dedicada à religião.
Até porque estamos a viver a Sexta-feira Santa, vamos ouvir o testemunho de Diolinda Dorcas Teca, a primeira mulher que chegou a liderar o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Nasci numa família cristã. Os meus pais, ou os meus avós, foram praticamente os primeiros missionários na missão de Quicaia, da Igreja Evangélica Reformada de Angola. Na altura era a Igreja do Norte de Angola. Claro, cresci nessa família cristã, os meus pais também tornaram-se depois evangelistas. Não foram pastores, mas exerceram a função de evangelistas e de diáconos. Ela é uma mulher temente a Deus. Desde muito cedo, abriu mão da sua vida para dedicar-se ao altar. Hoje são mais de 30 anos na vida pastoral. Tivemos a graça de receber uma bolsa, tivemos uma bolsa dos canadianos. Partimos para a República Democrática do Congo, lá estivemos durante 5 anos. Também para a formação teológica e pedagógica. Quer dizer, fizemos teologia e pedagogia ao mesmo tempo. Regressamos à terra em 99. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola quis ter alguém que substituísse o Sr. Bispo Gaspar João Domingos, que na altura trabalhou no Departamento de Evangelismo, Reconciliação e Cooperação. Então eu o substituí, porque depois o Sr. Bispo assumiu o cadeirão máximo do SICA. Eu o substituí no departamento e lá fiquei durante 8 anos como diretora do Departamento de Evangelismo e Cooperação do SICA. Depois de 8 anos, recebi uma outra chamada, o Conselho Mundial de Igrejas, que tem a sua sede em Genebra. Precisou de alguém de expressão portuguesa que trabalhasse no programa do VIH e SIDA. E assim, fui candidata a partir. 2002, eu fui para a Zâmbia, para um Instituto Pan-Africano, Mindolo Ecumenical Foundation. Fiz o inglês em 3 meses e depois entrei logo na formação propriamente dita em paz e resolução de conflitos. Eu fiz 1 ano ausente da família. Quem autorizou e impulsionou-me a fazer a formação foi realmente o esposo. Claro que a iniciativa foi do secretário-geral, na altura o reverendo Luís Nguimbe. Desde que cá estou, faço praticamente 11 anos de liderança no SICA. Assumir esta responsabilidade não foi fácil. Muitas das vezes tivemos que nos abnegar, não é? Abandonar, deixar de fazer algumas coisas de casa para termos a atenção toda voltada para o SICA. E os filhos são muito próximos a mim. Depois do serviço, tenho tempo sim de estar ao lado deles. E eu também preciso deles, eu preciso do seu calor, do seu carinho. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois, e resta-nos apenas o cartaz na rede, sugestões que podem valer para um fim de semana bem passado. E hoje é com a Susana Ângelo, propostas de sexta-feira de reflexão. Acompanhe. Começamos com uma sugestão de teatro. O tema da peça é O Culpado.
estará em exibição até domingo, uma produção do Horizonte Zingambante. Se gosta de poesia e quer incentivos para continuar a escrever, declamar ou apreciar mais, vá ao colóquio A Cartografia da Mulher na Historiografia Angolana. Acontece amanhã, às 10 horas, na União dos Escritores Angolanos. Estamos prestes a celebrar o Dia da Paz, por isso, a semana vai ser marcada com glamour no desfile de moda especial 22 anos de paz. Será no dia 6 de abril. Se o assunto for artes plásticas, a sugestão é a exposição coletiva Paletas de Cores. Estará em exibição até o dia 9 de abril na Ilha de Luanda. É grátis e já sabe, divirta-se. Assim são as sugestões para o seu fim de semana, desta Semana Santa. Já sabe que, além de tudo isso, você também tem a programação da Rede Girassol ao longo do final de semana. Terminamos a nossa edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal vai regressar amanhã à mesma hora com a Dilson Garcia e a Janete Meio-Dia. Esta equipa regressa na segunda-feira. Boa noite, fique bem. É sempre um prazer, boa noite, estamos juntos.